Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês, muito bom dia a você, bom dia aos nossos membros, aos membros da Igreja Identidade de Cristo em qualquer parte do Brasil. Você sabe que você é membro da Igreja Identidade de Cristo e nós estaremos aqui sempre aos domingos. E todos os domingos, sim, aqui estamos para trazer uma palavra para você que nos acompanha aqui pelo YouTube. Essa janela aqui, chamada YouTube, é o altar por onde nós entramos para ministrar até você a palavra de Deus. Durante a semana, eu estou fazendo 2 cultos rápidos, 15 minutos de palavra, de mensagem, todas as quartas e todas as sextas. Se você ainda não acompanhou, eu sugiro que depois você dê uma olhada. Geralmente eu deixo lá marcado, como quarta e sexta. Eu posto às vezes no Facebook também, mas eu prefiro mais deixar aqui no YouTube, que já é um canal de vídeo, onde você já vem para procurar vídeos. Então, eu sempre deixo aqui nas quartas e sextas-feiras, tá? Toda quarta e toda sexta. Aí, o dia que eu entrar com o culto ao vivo, podendo mostrar o culto ao vivo, será algo a mais para vocês, tá? Mas eu faço questão de sentar aqui e nós conversarmos, porque é ruim quando às vezes você está fazendo ao vivo, de repente se você sair, você perdeu o raciocínio. E aqui não, nós sentamos, se você precisar sair, você pausa o vídeo, você vai e faz outras coisas, depois você volta. Eu não sei se você já utilizou de uma facilidade que o YouTube está apresentando, pelo menos para quem usa iPhone, já está valendo essa configuração. Você pode minimizar, você pode sair do aplicativo do YouTube e o vídeo não para de rodar, ou seja, você até consegue fazer outras coisas, porque antigamente eu já fiz muito isso. Às vezes, vamos dizer, tem dia que eu quero ajudar minha esposa a limpar as coisas, Ou às vezes eu estou só, vou dar ali uma geral nas coisas, que não é sempre, Mas, assim, sempre só, mas sempre eu gosto de fazer. E aí o que eu faço? Eu colocava ligava no YouTube para assistir uma aula e aí colocava o telefone no bolso, mas tinha que ser de forma que nada tocasse na tela, senão travava, às vezes está com a mão molhada, aí trava o vídeo, você tem que voltar. Então agora o YouTube, você pode fechar a tela do celular que não para. Não sei se para o Android já está funcionando também, mas pelo menos no iPhone já funciona. Então isso é maravilhoso que eles criaram, E assim nós vamos fazendo, vamos crescendo, vamos melhorando aqui a cada dia a nossa produção de vídeo, nossos vídeos, as nossas mensagens, melhorando aqui o nosso dia a dia, de maneira que mais e mais pessoas possam receber as bênçãos de Deus. Você tem gostado deste estilo que eu tenho feito? Quartas e sextas, o resumo da mensagem, e domingo um pouquinho mais ampliado. Tem sido bom para você? Que eu quero que você sinta satisfeito, quero que você sinta feliz, quero que você sinta alimentado. É claro que aqui não tem como eu fazer aquela oração de busca ao poder do Espírito Santo. Aí, essa devoção sua a Deus, essa oração sua mais buscando a unção de Deus, meditando mais na palavra de Deus, você precisa ter isso aí, só você e Deus. Você precisa fazer isso, tá? Ter o seu momento de agradecimento, o seu momento de oração, o seu momento de dizer, Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Enfim, é importante você ter um momento de adoração. Mas eu venho aqui e quando terminar o nosso programa aqui, eu quero que você olhe para trás e diga assim, poxa vida, valeu a pena eu ter assistido o programa com o pastor José Maria. Eu aprendi algumas coisas. Eu aprendi
algumas coisas. Porque esta é a promessa que eu fiz para Deus. Quando Deus me chamou para pregar o Evangelho, eu falei, Deus, eu quero que cada pessoa, meu Pai, que sair das minhas reuniões, elas têm que sair dizendo, eu aprendi alguma coisa. E olha que naquele tempo, eu estava começando ainda lá na cidade de Governador Valadares. Não sei se alguém já ouviu falar nessa cidade, mas o meu ministério pastoral teve início nessa cidade, Governador Valadares. Até então eu era obreiro, fazendo a obra de Deus, como fiz na igreja Heróis da Fé, igreja missionária dos Heróis da Fé, onde fiquei mais ou menos de 87 até 92. Aí, início de 92, eu entrei na IGD e fiquei até 2019. Olha quanto tempo, hein, gente? Meu Deus, muitos anos. Foram 26 anos trabalhando, fazendo o que fizemos e realmente terminou um ciclo, né? Terminou o ciclo. Meu ciclo terminou na igreja. Eu fiz o que eu podia, o que Deus me chamou para fazer. Tive várias experiências maravilhosas com Deus, mas ninguém é perfeito. E é claro que chega um momento que Deus fala, olha, o ciclo agora aqui fechou, você vai começar um novo ciclo, você vai começar um novo trabalho. E Deus chamou a gente. Interessante que Deus falou de trazer os filhos de volta em 2011. Trazer filhos de volta, eu entendi que eu iria trazer os filhos africanos de volta para Deus. Aí fiquei lá na África 7 anos, lutando pela vida dos africanos. Voltei para o Brasil, fiquei mais 4 anos em São Paulo, e região ali, Guarulhos e São Carlos, trabalhando e trazendo muitas pessoas voltando. Pensei, é isso que Deus me quer fazendo, trazer os filhos de volta. Mas só em 2019 que Deus então foi mostrar, né, a existência de um projeto que Ele então nos entregou nas mãos. Porque Deus trabalha assim, primeiro Deus finaliza para depois a gente começar. Então todo projeto que Deus trabalha assim, primeiro Ele finaliza para depois nós começarmos. Primeiro Deus finalizou a criação do mundo, depois que o mundo foi criado, Deus falou, agora Adão, eu criei o Adão para você tomar conta. Primeiro Deus finaliza para nós começarmos. Você lê a Bíblia, você vê Deus falando da vida de Jesus como se Jesus já existisse naquele tempo. Assim, existisse que eu digo, sobre a terra. A Bíblia fala se você pega Isaías, por exemplo, vai falar, ele 758 anos antes de Jesus nascer, Isaías já profetizava, o Espírito do Senhor estava sobre ele, ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. O seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Por quê? Porque ali Deus deu uma abertura para os profetas verem o futuro que Deus já havia terminado e faltava então Jesus nascer para cumprir aquele projeto de Deus. Vou falar mais sobre isso aqui para você entender que Deus primeiro termina um projeto. Isaías fala disso. Isaías, salvo engano, é 46, eu acho. Acho que é Isaías 46. É 46, será? É Isaías 46. Se você quiser pegar a sua Bíblia aí e olhar, Isaías 46 vai dizer, eu anuncio o fim desde o princípio. Eu anuncio o fim desde o princípio. Quer dizer, primeiro Deus anuncia o fim para depois nós começarmos. Então, quando Deus mandou que nós começássemos o trabalho da Igreja Identidade de Cristo, Deus já viu todo o projeto em andamento. O projeto já passou pela mão dele. Quando eu comecei lá atrás, ainda em 1992, Deus já sabia até onde eu ia. E ali eu tive que sair. Ali realmente foi um momento assim que algumas pessoas não entenderam, mas eu entendi. E o importa é eu entender, né? Porque eu sou responsável diante de Deus pelo meu chamado. Você vê, por exemplo, hoje nós estamos vivendo aí uma dificuldade muito grande na política, né? Temos orado
por essas pessoas. Eu acho que nós temos que orar por pessoas, porque Deus trabalha com pessoas. Temos que orar para Deus levantar pessoas sérias, pessoas, né? Pessoas que realmente têm um coração convertido, né? Mas entendi que o meu tempo finalizou. Um dia eu conto com mais detalhe, assim, precisa relatar todos os episódios, né? Mas um dia eu conto com mais detalhe para você entender, né, que Deus trabalha com fase. Então uma fase terminou, a outra se abriu e aqui estamos nós, felizes, ajudando as pessoas e com certeza você que está nos acompanhando está sendo muito abençoado. Tivemos também aí esse tempo de pandemia, que foi um tempo muito difícil, foi um tempo muito desafiador, foi um tempo que você e eu, todos nós passamos por lutas, mas graças a Deus sobrevivemos. Então, quem é o nosso Deus? Isaías 46:10 diz assim: eu anuncio o fim desde o começo, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Olha que interessante. Deus anuncia as coisas que ainda não sucederam, Deus anuncia como se elas já existissem. Por isso, por exemplo, a Bíblia fala do inferno na sua mais real complexidade. Só que vai chegar o dia em que esse lago de fogo será criado. Então, Deus anuncia o fim desde o começo. Então, quando nós estamos começando um projeto, a mente de Deus, aquele projeto já foi terminado, já foi concretizado, já foi finalizado. Então Deus finaliza e diz: agora você, Zé, vai cumprir esse projeto aqui. Foi o que eu entendi, né? Foi o que eu entendi quando terminou o nosso trabalho, né? E aí Deus então nos direcionou para estarmos juntos aqui fazendo esse trabalho. Mas ainda falando, já pegando aqui essa oportunidade, gente, de trazer aqui esse versículo muito oportuno. Eu amo esse versículo porque esse versículo me faz entender que primeiro nós percorremos tudo, mas a estrada que nós estamos percorrendo, ela não é surpresa para Deus, ela já foi percorrida na mente de Deus. Então, por exemplo, Deus já viu, Deus já tinha visto, Deus já sabia que eu ficaria 26 anos na IGD, que eu batizaria, que eu faria muitas coisas. E quando Deus sabia tudo certinho, tempo certo, ó, tá aqui, Zé, vai até aqui. Agora Zé aqui começou, aí veio aquele caso. Não foi assim com Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Se você, T.L. Osborne e Kenneth Hagin, que foram pessoas que nós estudamos durante muito tempo, e muitos outros, God Lindsay e outros, eles falam muito sobre a vontade permissiva de Deus. Ou seja, ou você está debaixo da vontade de Deus, ou você está debaixo da vontade permissiva de Deus. Eu lembro que Deus falou comigo assim: Zé, se você ficar, o problema é seu, que eu já dei o sinal que é para você iniciar outro projeto. Então, se você ficar, depois você se vira. Eu ouvi no meu interior vozes exatamente dizendo isso. Se você ficar, problema é seu. Eu já fiz tudo que você, em línguas, um dia em línguas estranhas, eu tinha pedido em línguas estranhas, orando em línguas estranhas, porque eu tinha certeza que orando em línguas estranhas, ninguém saberia do meu pensamento, ninguém saberia do que eu estava orando, a não ser o Espírito Santo de Deus. E em línguas estranhas eu orei e ficou registrado diante de Deus aquele pedido. E eu disse em línguas estranhas, hoje eu posso falar, eu disse em línguas estranhas a Deus o seguinte: por que você sabe que você disse isso, pastor? Porque era o que estava na minha mente. Eu não sei como eu disse, que tipo de língua eu falei, mas o que estava na minha mente era exatamente essas palavras: Senhor, se um dia o Senhor achar que o meu tempo na IGD terminou, eu queria que o Senhor fizesse alguma coisa para que eu trabalhasse no outro projeto, porque eu não tenho coragem de pedir para sair. Eu falei isso para Deus: eu não tenho coragem de pedir para sair. Eu não tenho coragem. E aí, quando então tudo aconteceu, aí Deus falou: Zé, fica tranquilo, segue em frente, eu estou no comando, eu estou na frente, eu sou teu Deus. Oh, uau! Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Deus é
maravilhoso, gente. Deus é maravilhoso, sabe? E uma coisa muito... Nossa, um dia eu vou contar detalhes, você vai chorar comigo, né? Então deixa eu ficar aqui na palavra aqui, senão eu vou contar mais detalhes e você vai chorar comigo também. Olha só, pessoal, está escrito então, Isaías 46, versículo 10. Eu anuncio o fim desde o começo, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Então Deus fala, ok? E ele diz aqui no versículo de número 10, ainda, eu digo, o meu propósito subsistirá e farei toda a minha vontade. O propósito de Deus, gente, é mais importante do que meus planos. Eu posso ter vários planos, eu posso ter muitos planos, eu sei que você também tem planos, mas o propósito de Deus é mais importante do que seus planos. Você precisa buscar qual é o propósito de Deus. Por exemplo, falando aqui um pouquinho, poxa, eu tinha vários planos. Quando o rapaz chegou em São Carlos para ficar no meu lugar, para assumir, poxa, você tem vários planos, passa na tua cabeça vários planos. Tem até uma pessoa de Nova York que falou comigo, poxa, vem para cá, ajuda a gente aqui e tal. Eu falei, não é uma má ideia, né? Mas não estou pensando nisso. Outro pensou, poxa, você vai para Londres aí, aproveitar seu inglês aí, já que você não perder o contato com a língua. Bom, de repente você tem vários planos. Mas quem prevalece são os propósitos de Deus. Propósito de Deus. O propósito de Deus foi que eu estivesse aqui, ajudando o meu povo, ajudando você, orientando a você. O propósito de Deus é que nós venhamos ajudar não só as pessoas que podemos ajudar, fisicamente falando, mas as pessoas que nós poderemos ajudar espiritualmente. Eu não quero ser aquele pastor que as pessoas apontam, que as pessoas criticam. Eu sei que tem gente que elas criticam tudo. Então, se a gente fala de um jeito, ela critica, se você posiciona de outro, ela critica. Mas nós temos uma aliança com a palavra de Deus, nós temos um compromisso com a palavra de Deus, nós temos uma responsabilidade com a palavra de Deus. E nós queremos ser uma pessoa que vamos nos próximos anos, já são 3 décadas, parece que não, mas são 3 décadas trabalhando como pastor. Inclusive nesse ano nós vamos celebrar as nossas 3 décadas de ministério. E aí eu quero orar especialmente por vocês. E aí, gente, o propósito de Deus é mais importante. Você nasceu com um propósito. Você sabia que você nasceu com um propósito? Talvez você ainda não conseguiu cumprir o propósito de Deus. De repente o propósito de Deus fosse que você fosse médica. Que como médica ele te usaria para salvar alguém que salvaria outras pessoas. Talvez o seu propósito de Deus para a tua vida fosse que você fosse empresária. E de repente, como empresária, você daria emprego para muitas pessoas, que alimentaria outras, que daria testemunho a seu respeito, e que o testemunho nasceria no coração do filho da sua empregada, e o filho da sua empregada se converteria a Deus e faria a obra, se tornaria um grande missionário, um grande pastor, tudo por causa do propósito de Deus que você está cumprindo. Talvez o propósito de Deus fosse que você fosse uma educadora, e como educadora, você daria entendimento a muitos jovens, a muitas crianças, ou às vezes até na escola você teria que ministrar a aula ali da forma que a metodologia coloca, mas de repente, no intervalo, de repente você falaria com alguma criança, colocaria uma mensagem positiva no coração de uma criança, e essa criança cresceria, e essa criança amanhã revolucionaria o mundo, a vida de outras pessoas, tudo porque você cumpriu o propósito de Deus. Então o Senhor está dizendo aqui, tudo ele vem debaixo de um propósito. O que é o propósito? O propósito é aquilo que você nasceu para fazer. Quando eu nasci, Deus me deu o dom dentro da comunicação. Eu nasci com o dom dentro da comunicação, que é poder falar com as pessoas, poder ensinar as pessoas. Claro que hoje eu estou usando esse dom aqui com muita gratidão, fazendo a obra, servindo como pastor. Mas eu poderia ser professor, poderia ser um vendedor,
poderia ser um defensor público, poderia ser um juiz, poderia ser alguém que defenderia as pessoas, que faria a voz ser ouvida, porque esse é o dom, a comunicação, compreendes? Então, qual é o dom que Deus te deu? Qual é o dom que Deus deu a você? Aí você fala, nossa, pastor José Maria, mas só agora que eu vim perceber que Deus me deu um dom e eu acabei não usando esse dom. Não, mas não é tarde. Abraão estava com 75 anos quando Deus prometeu que ele geraria um filho. Você ainda pode dar fruto na velhice. Você ainda pode prosperar na velhice. Você ainda pode ajudar alguém na velhice. Quem sabe orar por alguém. Quem sabe unir a sua fé. Ou quem sabe até mesmo patrocinar o trabalho de alguém que está fazendo. Você diz, poxa, eu não vou, mas alguém vai no meu nome. Alguém vai no meu nome. Eu vou colocar minha fé ali. Vou colocar o meu amor. Eu vou fazer a obra juntamente com alguém. Talvez você não dispõe mais de força física para fazer, mas você ainda tem força intelectual, ou às vezes você tem até força econômica, você tem muitos amigos e poderes para estar falando, quem sabe os netos, quem sabe motivando os netos a buscar o propósito. O que é o propósito? O propósito é aquilo pelo qual você nasceu, pelo qual você nasceu. Sabe, quando você diz assim, Senhor, me mostra o teu propósito, o que o Senhor quer para a minha vida, meu Pai? O que o Senhor deseja que eu faça? O que o Senhor quer de mim? Existem muitos médicos que o propósito de Deus para eles não é ele ser médico, porque muitos médicos trabalham pelo dinheiro. Infelizmente, você sabe disso, trabalha pelo dinheiro. O propósito não te faz trabalhar pelo dinheiro. Quando você trabalha pelo propósito, você trabalha pelo bem comum de uma missão. A pessoa que trabalha fora do propósito dela, ela trabalha pensando, o que eu vou ganhar aqui? Se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, o que eu vou ganhar? Né? Mas quando você trabalha em cima do propósito que você tem, o seu propósito é alimentado. Por exemplo, Jesus, quando falava com as pessoas, ele era alimentado falando com as pessoas. Ele era alimentado. Algumas pessoas diriam, Jesus, descansa um pouquinho, tira umas férias, um descanso no final de semana. Jesus dizia, não, falando com as pessoas eu descanso, orientando as pessoas eu me descanso, eu me divirto fazendo o que eu estou fazendo. Eu não preciso separar um dia para eu me divertir, para eu descansar, porque conversando com as pessoas eu me divirto. É aquela ideia que o cidadão disse, né? Procure algo que você gosta de fazer e você não terá que trabalhar nenhum dia. Acho que você já ouviu essa frase, mais ou menos assim. Ou seja, quando você ama fazer o que você faz, você não vê aquilo como trabalho, porque infelizmente a palavra trabalho, para muitas pessoas, ela soa como castigo, mas quando você está cumprindo um propósito de Deus na sua vida, você faz com alegria. Talvez o seu propósito é ser uma boa mãe, talvez o seu propósito é ser um bom pai. O propósito de Deus para você é que você cuide bem desses filhos. Quem sabe, senhora, o propósito de Deus na sua vida é que a senhora seja fiel ao seu marido, porque quem sabe dessa união vai nascer alguém que vai ser o grande pregador do amanhã. Quem sabe desta relação vai nascer alguém, quem sabe Deus já projetou para nascer alguém dessa relação que vai ser amanhã o futuro, né, o que vai trazer a mudança que o Brasil ou que o mundo precisa. Então todas as pessoas precisam orar dizendo assim, meu Deus, eu quero conhecer os teus propósitos. Então, Deus anuncia o fim desde o começo. Quando Deus termina, então ele diz, agora José, vai lá e começa. Aí o José fala assim, mas Deus, está tão difícil. Deus vai falar, não, Zé, essa dificuldade que você está falando que tem aí, eu já vi. Pode seguir em frente, siga em frente que eu sou contigo. Eu sou contigo. Não vem luta que você não possa suportar, Zé. Pode seguir em frente que eu já finalizei. Eu já fui até o final da linha. E eu sei exatamente o que você vai passar. Pode seguir em frente. Eu estou falando que você pode, é porque você pode. Tem hora que a gente fala assim para Deus, nossa Senhor, mas está apertado, está difícil. Senhor, misericórdia. Nós fazendo a obra, tem dia que você olha e fala assim, Deus, misericórdia, Senhor. Tem dia que você olha e fala, Jesus Cristo.
Meu Deus! Aí Deus fala, Zé, o que foi? Fala, Senhor, mas... Não, segue em frente, levanta a cabeça, vai lá, Zé. Faz, Zé. E aí nós temos que seguir em frente. E sabe o que acontece? Percebemos lá na frente que Deus sabe de todas as coisas. A você que me assiste nesta manhã, ou nesta hora, nessa tarde, não sei que horas que você está vendo. Eu vou ler aqui de novo, ó. Isaías 46, verso 10. Eu anuncio o fim desde o começo. Desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Eu falo de coisas que ainda não aconteceu no físico, mas na mente de Deus, elas já aconteceram. Eu digo, o Senhor está dizendo, o meu propósito subsistirá. Uau, o meu propósito subsistirá. Sabe o que eu abracei essa ideia da IDC? Da Igreja de Identidade de Cristo? Porque eu sei que o propósito de Deus subsistiria. O propósito de Deus prevaleceria. O propósito de Deus seria o mais importante na nossa vida. E o propósito de Deus para você será o mais importante. Eu quero convidar você para orar comigo hoje aqui, dizendo a oração do Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino, Senhor. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Vamos orar? Eu tenho a minha água, você preparou a sua também? Vamos orar juntos aqui a oração do Pai Nosso. Vamos orar. Feche os olhos aonde você estiver. Senhor, primeiramente nós te damos graças. Te damos graças, ó Deus, te damos graças, ó Senhor, por este momento e por esta oportunidade de estarmos aqui, Senhor, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agradecido e agradecendo por todas as coisas que o Senhor tem feito por nós. E nós oramos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha o teu reino, seja feita a vossa vontade, a tua vontade, aqui na nossa vida, assim como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Oh, não nos deixes cair em tentação, meu Senhor, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém e amém. Senhor, que este pão e esta água venha fortalecer os teus filhos para a honra e para a glória do teu nome. Amém. Graças a Deus. Pode agora, se você tem um pedacinho de pão, eu não lembro se eu tinha pedido para você preparar, mas todos os domingos, se você puder ter um pedacinho de pão aí, tá? Eu gostaria que você preparasse. Beba da água agora. Graças a Deus. Olha, todos os domingos, eu gostaria que você, se possível, preparasse um pedacinho de pão e uma garrafa com água para nós orarmos aqui para o fortalecimento espiritual. Domingo que vem eu volto. Eu gostaria que você fizesse isso, que você tivesse um pão, tivesse uma água, para nós juntos orarmos a oração do fortalecimento espiritual, tá bom? Que o Espírito Santo te abençoe, que o Senhor Jesus te faça triunfar. Não esqueça, você nasceu para cumprir o propósito de Deus, tá bom? Você nasceu para cumprir o propósito de Deus. E vamos cumprir esse propósito. Vamos fazer a vontade do Senhor. Quarta-feira eu volto pela manhã às 10 horas, sexta-feira também às 10 horas e domingo também às 10 horas. Então, por favor, compartilhe, se você puder, a mensagem com mais amigos para que eles também tomem conhecimento do trabalho feito pela Igreja Identidade de Cristo. Um grande abraço a todos, que o Senhor Jesus os abençoe hoje e sempre. Até o próximo encontro.